Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula eu vou fazer uma revisão, tá? Bem breve sobre banco de dados no SQL e banco de dados relacionais. Aí também eu vou fazer uma introdução aí ao Prisma ORM, tá? Que vai ser um framework para acesso ao banco de dados que a gente vai estar utilizando no decorrer da disciplina. Então vamos lá, né? Modelo relacional, quais são os fundamentos e características, né? Primeiramente, quais exemplos a gente pode citar de bancos de dados relacionais? Tá? Eu trouxe alguns exemplos aqui que são PostgreSQL, MySQL, o SQL Server, que é da Microsoft, tá? Tem um muito famoso também, normalmente utilizado por aplicações maiores, né? Que é o Oracle SQL. Ahn, e né, qual é a principal característica dos bancos de dados relacionais? Eles seguem, né, eles implementam alguns princípios, né, que garantem aí atomicidade e consistência nos dados, tá? Então, existe a sigla normalmente atrelada aos bancos de dados relacionais, né, ACID, né, que trata de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, tá? Eu não vou entrar no detalhe do que é cada princípio, porque é apenas uma revisão, mas a ideia é a seguinte: os bancos de dados relacionais, eles têm mecanismos para assegurar que os dados mantenham sempre a integridade, tá? Vou citar apenas dois exemplos aqui bem breves. Ah, Quando a gente pede para cadastrar um registro ali no banco de dados, por exemplo, eu estou cadastrando ali um novo usuário. O sistema de banco de dados ele tem mecanismo para garantir que essa gravação ocorra de forma integral ou não ocorra. Por exemplo, num processo, bem no instante em que aquela gravação ia acontecer no banco, ah, acontece uma queda de energia e o servidor desliga. Aquele registro vai ficar parcialmente gravado? Não. Quando o servidor for reiniciado e o banco de dados ali for startado, ele vai verificar que a gravação não pôde ser concluída e né, aquela gravação parcial não vai ficar no banco de dados, tá? Então é o princípio da atomicidade. Outra situação, se eu tenho um registro que é atrelado a outro. Por exemplo, eu tenho usuários, e esses usuários podem fazer postagens dentro de uma rede social, né, por exemplo. Ah, Vamos supor que que esse usuário, ele tenta excluir a conta dele. Ele vai lá, configurações e solicita a exclusão total da conta, tá? O, o banco de dados relacional, ele não vai permitir que essa conta seja excluída, deixando as postagens para trás. Por quê? Porque aquelas postagens, elas estão atreladas àquele usuário, tá? Então, o banco de dados ele pode ser configurado, por exemplo, para não permitir essa exclusão, ou também, né, se você quiser manualmente configurar lá no SQL para ele permitir a exclusão e deixar esses posts soltos, é possível também, tá? Mas a questão é, ele consegue fazer esse relacionamento entre dados de forma consistente e configurável, ok? E os bancos de dados relacionais, né, a estrutura deles é baseada em tabelas, tá? Então, nas tabelas aí, as linhas representam registros, né? E as colunas representam atributos. Então, isso daqui vocês já devem estar acostumados, né? Então, basicamente, banco de dados relacionais, então você tem tabelas e essas tabelas se relacionam por meio de chaves estrangeiras, né? E neles, né, a gente manipula os dados utilizando o SQL, né? E aí a gente tem como vantagem essa integridade e essa estrutura bem definida, beleza? Enquanto isso, em banco de dados no SQL, ah, as vantagens maiores, né, são flexibilidade e escalabilidade, tá? Por quê? Vamos lá. Primeiro, quais bancos de dados a gente pode citar aí no SQL? O principal, né, o amplamente conhecido, é o MongoDB, tá? Existem outros, mas normalmente o primeiro que a pessoa tem acesso, né, é o MongoDB, inclusive, né, já foi trabalhado na disciplina anterior. É... Ok. E como que eles são organizados? É... Em vez de você ter tabelas e relacionamentos, né,
o que nós temos nos bancos de dados NoSQL são collections, né? São coleções. E cada coleção fica mais independente uma da outra, né? Não existe essa ligação por chave estrangeira, tá? E aí ele pode ser estruturado de várias formas, né? Mas a forma mais comum eu diria que é a chave valor, né? Ah, e por que que ele tem essas vantagens de maior flexibilidade e maior escalabilidade? Flexibilidade. A gente tem flexibilidade porque é muito fácil trabalhar com o banco de dados NoSQL. Normalmente eles aceitam, né, uma inserção, por exemplo, em formato JSON, né? Ah, o MongoDB, por exemplo, quando você tenta fazer uma inserção ali, né, e a coleção não existe, ele já vai lá e cria aquela coleção instantaneamente, tá? Por isso que os bancos de dados NoSQL são ideais para dados não estruturados, tá? E interessante, né, que ele oferece um desempenho muito bom, né? Por que que ele tem muita escalabilidade? Como ele não faz tantas verificações de consistência, na verdade, é, é, as verificações de consistência aqui que a gente trata no modelo relacional, sobre as chaves estrangeiras, a dependência de um registro para outro, né? Os bancos de dados NoSQL não precisam fazer, tá? E aí acaba que o processamento deles é muito mais rápido. E é possível, inclusive, você colocar ali N servidores, né, para trabalhar em cima do mesmo banco de dados, né? E trabalhar em conjunto, né, de forma paralela ali, com muito mais facilidade, né? Um banco de dados relacional a gente consegue fazer escalabilidade vertical, né? É um conceito que eu não vou nem aprofundar muito aqui, porque não precisa, né? Mas escalabilidade vertical é você aumentar o desempenho da máquina que está rodando aquele banco de dados. Enquanto escalabilidade horizontal, tá? Que é mais possível em banco de dados no SQL, é quando você consegue fazer com que um conjunto de máquinas, né, várias máquinas, ofereçam desempenho para um mesmo banco de dados, tá? Vamos lá. Tem um comparativo aqui, né, em forma de tabela sobre os modelos relacionais, né, modelo relacional e NoSQL, tá? Então, modelo de dados, tá? No relacional é tabelas e SQL, né? Enquanto no banco de dados NoSQL é variado, mas normalmente a gente acaba trabalhando com JSON. Aí, quais bancos de dados garantem esses princípios, né? Atomicidade, consistência, etc. O banco de dados relacional sempre vai garantir, enquanto o banco de dados NoSQL vai variar. Tem bancos de dados NoSQL que fornecem alguns atributos destes, né? E outros não, tá? Enfim, eles são mais simplificados, né? Escalabilidade. O banco de dados relacional, né? Escalabilidade, como eu disse, ela é vertical. Para você aumentar o poder de processamento, você precisa melhorar a capacidade daquele computador. Enquanto no banco de dados NoSQL, você consegue trabalhar a escalabilidade horizontal com mais facilidade. Tá? Casos de uso. Bancos de dados relacionais são ideais para aplicações transacionais. Tá? Exemplo, um e-commerce. Né? Um e-commerce ele precisa ter todas as informações muito bem amarradinhas, né? Tudo tem que ser muito consistente. Então, assim, você se cadastra num site de e-commerce, como por exemplo o Mercado Livre. Então você tem uma conta, e isso é uma tabela no banco de dados, né? A tabela ali com os usuários cadastrados. Aí você vai ter uma outra tabela de produtos, né? Você vai ter uma outra tabela de compras. E tudo isso precisa estar muito consistente, né? Você não pode ter assim, o cliente faz uma compra, só que aí em seguida o vendedor exclui o produto e aí o sistema não consegue mais rastrear qual é o produto que foi adquirido naquela compra. Isso não pode acontecer, tá? Então, nesse tipo de aplicação, os bancos de dados relacionais, eles são ideais, tá? Agora, os bancos de dados NoSQL, eles são ideais tanto para aplicações menores, né, onde essa consistência não é tão necessária, ah, quanto para Big Data, né? Internet of Things, né? IoT, e outras situações assim, onde você pode ter um grande volume de dados, mas a consistência das informações não é, né, não é
100% necessária, ok? Vamos lá. E aí, pessoal? A gente conhece aí os dois modelos, né? Modelos relacionais e NoSQL, não relacionais. Ah, e aí, pessoal, por que que a gente traz agora essa questão de Framework ORM? Vamos lá. Vou só voltar um slide aqui. Seguinte, os bancos de dados não relacionais, né, você consegue trabalhar eles de forma mais fluida, né? Principalmente se você tiver com Node.js, né? É muito fluido. Você envia uma requisição para ele salvar um objeto JSON lá e, né, tudo certo. Você envia os pedidos também, né, as queries, normalmente como comandos bem simplificados. Ah, enquanto que nos bancos de dados relacionais a gente tem que utilizar SQL. Tá? Você não consegue fazer nada no banco de dados relacional sem escrever SQL. Tá? Então veja, para eu fazer acesso ao banco de dados, ao MongoDB, por exemplo, numa aplicação Node.js, praticamente eu só vou utilizar a linguagem JavaScript. Tá? Eu não vou precisar misturar linguagens, porque a gente vai se comunicar com o Mongo utilizando o JSON, que é praticamente nativo do JavaScript, né? É uma notação que tem algumas diferenças do JavaScript, mas o JavaScript ele trabalha de forma bem nativa com JSON. Então, é uma linguagem só, basicamente. Agora, quando eu vou fazer um acesso ao banco de dados a partir do Node.js, eu vou ter que usar JavaScript para programação normal, só que eu vou ter que enviar comandos SQL. E aí, essa mistura de duas linguagens num lugar só acaba aumentando muito a complexidade, tá? Então, por essa razão, a gente traz aí os frameworks ORM que ajudam nessa intermediação entre a nossa aplicação e o nosso banco de dados relacional. Então, vamos lá. O que que é um ORM, né? É ORM é mapeamento objeto relacional. Tá? Então, o Framework ORM é uma ferramenta, né, que vai nos ajudar a fazer essa comunicação entre o modelo de orientado a objetos, que é o que a gente vai ter ali no nosso JavaScript, e o modelo relacional, que é o nosso banco de dados. Nosso banco de dados relacional, no caso, né, Postgres, MySQL, SQLite. Tá? Então, para a gente não ter que lidar com essa situação de ter que misturar JavaScript com SQL, a gente vai empregar um framework ORM. Tá? Ele é obrigatório? Assim, você consegue fazer comunicação com o banco sem o framework ORM? Consegue, perfeitamente. Tá? Só que o framework ORM ele facilita esse trabalho. Então, a função dele é mapear objetos para tabelas. Tá? Então, veja, em vez de eu ter que criar a tabela do banco de dados, eu vou criar uma classe representando uma entidade no meu sistema no JavaScript. E aí, o framework ORM vai analisar essa classe e vai conseguir gerar para minha tabela de forma automatizada. Tá? Não só gerar, como depois fazer consultas, inserções e etc. Tá? Então, vantagens de se empregar um framework ORM. Né? Ele reduz o código boilerplate. Tá? O que é um código boilerplate? É aquela repetição de código, você ficar fazendo toda hora um código que é meio padrão, né, que vai se repetir em vários pontos. Por exemplo, independente do sistema que você estiver utilizando, se ele emprega um modelo relacional, você vai ter que escrever, quando você quiser fazer uma busca, né, você vai ter que escrever você vai ter que escrever um SQL assim: select asterisco from, né, aí o nome da tabela. Isso é um código boilerplate, por quê? Porque a gente vai ficar repetindo isso em todo o sistema, só vai mudar o nome da tabela muitas vezes. Tá? Então o framework ORM vai falar: opa, peraí, esses códigos são repetitivos, deixa que eu cuido. Né? Aí você só precisa especificar realmente o nome da tabela que você quer buscar. Tá? O nome da tabela e os nomes dos campos. E o resto, a montagem do SQL, ele vai fazer por conta. Tá? E também o framework ORM aumenta a segurança. Tá? Quando a gente vai salvar coisas no banco de dados, a gente tem que ter alguns cuidados com segurança. Ah, existem algumas formas aí de você, alguns hacks, né, para você
burlar ali um sistema de banco de dados, né? Sem ter acesso ao servidor, tá? Se a gente estiver fazendo manual, a gente pode acabar não implementando essas regras de segurança adequadamente, enquanto que os frameworks ORM, por padrão, já implementam várias precauções aí de segurança de forma automática. A gente acaba nem precisando se preocupar muito com isso, tá? Então, o framework vai abstrair para a gente o banco de dados. Então, com ele, a gente vai instalar no nosso sistema e na hora que a gente quiser um conjunto de dados, a gente vai pedir para o framework buscar e como que ele vai buscar, qual vai ser o SQL, não vai importar muito para nós. Isso vai ficar a cargo do framework, ok? Então, nós temos aqui o Prisma e o Sequelize como principais exemplos de frameworks ORM no contexto do Node.js. E o que a gente vai empregar na disciplina vai ser o Prisma, ok? Que ele é mais moderno, né? Ele implementa aí, ele é implementado de uma forma mais moderna e mais prática de se empregar. Ok, vamos lá. Por que que ele é mais moderno, né? Primeiro, ele organiza tudo que a gente vai implementando que provoca alterações no banco de dados, ele organiza no formato de migrations, então é uma coisa que a gente vai ver posteriormente, mas cada alteração que eu faço no banco de dados fica bem documentada na aplicação, de forma que se a gente quiser desfazer alguma coisa, fica mais fácil de você rastrear, né, que foi feito para a gente poder desfazer. Ele cria, né, ele para cada classe do nosso sistema, cada classe de modelo do nosso sistema, ele cria um objeto client que faz todas as verificações de tipo para evitar problemas ali na inserção com o banco de dados, né? Então, a gente vai ver o que é esse client depois, tá? E o Prisma também fornece uma ferramenta chamada Prisma Studio que a gente consegue inspecionar o nosso banco de dados pelo navegador, de uma forma bastante prática, ok? O Prisma é uma ferramenta open source para Node.js e TypeScript. A gente não vai utilizar TypeScript na disciplina, tá? Mas é possível utilizar TypeScript. Na verdade, na própria documentação ele acaba trazendo mais TypeScript do que JavaScript puro, mas na disciplina a gente vai trabalhar com JavaScript mesmo, tá? Ah, vamos lá, então, os atributos principais que ele provê, né, facilidade de uso, realmente, comparado ao Sequelize, a minha opinião é que ele é mais fácil de utilizar, tá? Ele fornece segurança e, né, fornece também uma tipagem forte, tá? Para eu não acabar tentando, por exemplo, gravar uma string num campo que é para ser numérico, ok? Vamos lá. Então, pessoal, a gente já está acabando aqui, mas só para a gente ter uma noção, né, de como que é trabalhar com banco de dados SQL puro na nossa aplicação e trabalhar com um framework ORM para abstrair esse acesso ao banco, tá? Então vamos lá, como que funciona numa aplicação de forma bem resumida, tá? O cadastro de uma informação utilizando SQL puro, tá? Pessoal, eu não estou falando de a gente abrir lá o pgadmin, tá? E ou MySQL Workbench, não sei qual que você está acostumado a trabalhar em banco de dados, mas eu não estou falando de você abrir essa ferramenta e escrever um SQL lá, um insert into usuários, né? Não, eu estou falando a partir da nossa aplicação. Imagina assim, o usuário vai lá, preenche um formulário com nome, senha, e-mail, clica em cadastrar, aí a nossa aplicação Node.js recebe esses dados e ela que vai ter que fazer essa inserção no banco. É diferente, tá? Eu não estou simplesmente falando de você escrever um SQL, estou falando de nosso sistema conseguir fazer essa inserção. Tudo bem? Então, como que funciona? A nossa aplicação, para fazer um cadastro com SQL puro, a gente precisaria começar conectando a aplicação Node.js ao Postgre, tá? Vamos pegar o Postgres aqui como exemplo. Então a gente precisaria fazer essa conexão. Aí existe um driver que a gente vai precisar instalar dentro da nossa aplicação, tá? É um módulo mesmo, tá? Um módulo PG. Depois disso, a gente também precisaria abrir o nosso banco de dados manualmente, né? Poderia ser pelo pgadmin, por exemplo,
e escrever o SQL para gerar a tabela usuários, né? Vamos imaginar que a gente quer cadastrar o usuário. Então a gente precisaria escrever a tabela create table usuários, né? E especificar certinho quais seriam as colunas, né, os atributos dessa tabela. Então repara, eu preciso deixar a tabela pronta no banco de dados, tá? E aí depois disso, lá no Node a gente escreveria um código que faria essa inserção no banco. Então veja, nosso banco tem a tabela, nós estamos já conectados no banco a partir do Node.js e agora a gente precisaria fazer essa inserção. Como que seria essa inserção? Vamos ver. A gente escreveria, olha só, né, eu estou misturando Node.js com SQL, tá? A gente escreveria uma string, uma variável aqui, né, recebendo um SQL, tá? No formato de string. Repare nas aspas aqui, tá? Então eu colocaria uma string dentro dessa minha variável carry, e essa string seria um SQL, insert into users, né? Aí tem aqui o nome das colunas, tá? Aí no lugar de values a gente colocaria tipo essa notação, né? Cifra 1, cifra 2, que seria o lugar onde os valores, né, vão ser inseridos, tá? E antes de mandar esse SQL para o banco, a gente precisaria substituir esses valores pelos valores que a gente quer de fato inserir ali como registro desse usuário, tá? Então veja, aqui eu criei um vetor contendo os valores, né? Ó, o nome do usuário seria Joaquim, o e-mail dele seria jq.gmail.com e a senha seria senha mesmo, né? Então, o que que nós faríamos? Nós enviaríamos essa query para o banco de dados, mas substituindo, né, esses pontos aqui do código, do SQL, pelos valores que a gente colocou aqui, né? Então, beleza. Com isso a gente obteria um resultado, né? Porque esse nosso client aqui, né, é o objeto do Postgres que dá acesso ao banco, tá, gente? É porque eu estou mostrando só o código da inserção, né? Mas antes disso a gente precisaria fazer a configuração desse client, que é o que a gente recebe quando a gente conecta no banco de dados, tá? Então a gente faz a inserção, tá? Isso vai retornar o ID para nós e eu consigo exibir o ID do usuário que acabou de ser cadastrado. Beleza, funciona certinho, tá? Agora, com o Prisma ORM, como que seria esse processo? Tá? O processo de configuração inicial seria um pouquinho mais extenso, tá? Mas vai valer muito a pena depois. E a gente vai entender o porquê, tá? Então, com o Prisma, a gente precisaria instalar o Prisma primeiro, né? E depois fazer sua inicialização com npx prisma init dentro do projeto. Depois, a gente criaria o model usuário dentro do nosso código, tá? Então seria uma classe JavaScript, tipo uma classe JavaScript, mas no Prisma é feito de um jeito um pouquinho diferente, tá? Mas é no formato de uma classe. Aí, a gente escreveu esse código, a gente executaria um outro comando do Prisma para gerar a tabela no banco de dados. Veja, eu não vou precisar escrever SQL nem sequer para criar a tabela do banco. Uma vez que eu criar o model usuário na minha aplicação e executar esse comando, o Prisma vai olhar o model e vai, com base nele, gerar um SQL para criar uma tabela equivalente a esse model e cadastrar isso no banco de dados. Tá? E definir essa tabela no banco de dados. Ok? É, E aí, né, para a gente inserir um usuário agora vai ser mais fácil. A gente não vai precisar nem tocar em SQL. Tá? A gente pode usar o comando prisma.usuário.create. Tá? De onde que veio esse usuário? Né? Como a gente criou um model usuário aqui, ao executar esse migrate, né, ele gera a tabela no banco de dados e também gera para mim esse objeto, né, que a gente pode chamar de client, que dá acesso a essa tabela no banco, ok? E aí, né, como que seria essa inserção se a gente for ver de forma mais detalhada? Né? Na verdade, eu até coloquei um pouquinho mais do código, né? Como que o model usuário seria criado? Assim, tá? Dentro vai ter um arquivo específico que o Prisma vai deixar disponível para nós.
E a gente vai definir que o nosso usuário vai ter um ID, esse ID vai ser uma string, tá? A gente fala, né, que isso é a chave primária, né, com @id. E por padrão, né, a gente já fala para ele gerar o ID automaticamente, tá? Ah, o usuário vai ter um nome que vai ser uma string, tá? Opa, pessoal, aqui não reparem o erro, né, mas faltou um enter, tá? Então vai ter um nome string, vai ter um e-mail que também vai ser string, só que o e-mail a gente marcou aqui que ele precisa ser único, né? Então não pode haver e-mails repetidos, tá? Vai ter uma senha e vai ter a data de criação. Ok. Então, uma vez que a gente definiu esse nosso model, a gente vai fazer o migrate, né, como consta aqui. E aí, para fazer a inserção de um novo usuário no banco de dados, é só executar prisma.user.create e aí a gente passa, né, quais dados que vão ser utilizados nessa inserção, tá? E com isso, o, o Prisma vai gerar o SQL necessário embutindo esses valores nesse SQL e vai executar no banco. Mas repara, a gente não precisa ver esse SQL. Tudo bem? E tá ok. Olhando assim, pessoal, parece que não dá muita diferença, né? Inclusive, a gente vai ter que aprender alguns comandos a mais quando a gente utiliza o RM. Porém, vamos a alguns pontos, né? Aqui, repara que eu não criei uma classe para representar meu usuário. Eu coloquei os dados aqui direto como string aqui dentro, né? Isso aqui já não seria muita realidade, pessoal, porque assim, qualquer sistema hoje que se preze, sistema é, comercial, né, ele vai ser organizado de forma orientada a objetos, tá? Qualquer aplicação que tenha cadastro de alguma coisa, cadastro de usuário, cadastro de produto, cadastro, enfim, ele vai ser orientado a objetos. Então, de uma forma ou de outra, apesar de eu não ter colocado aqui no exemplo com SQL puro, a gente vai precisar escrever uma classe para representar nosso usuário, tá? A gente vai ter que escrever essa classe da mesma forma. É, enquanto que aqui, né, quando a gente utiliza o Prisma, a gente já escreveu essa classe. Por isso que acabou que o nosso código ficou um pouquinho mais longo, porque aqui já consta essa classe, né? Além disso, o que vem depois conta muito, tá? O processo de configuração aqui do Prisma, ele é um pouquinho mais extenso. Porém, a partir daqui, veja, eu tenho o prisma.user.create para criar. Se eu quiser fazer uma busca, pessoal, eu não vou precisar fazer todo esse processo de novo. Eu vou executar um outro comando, que é o prisma.usuário.find. Pronto, eu consigo buscar os usuários. Ah, eu quero atualizar um usuário. prisma.usuário.update. Então, isso daqui a gente faz basicamente uma vez só. Tá? E a partir de agora a gente só executa alguns comandinhos. Create, find, update, delete. Tá? Então acaba sendo muito simples. Enquanto que aqui a gente viu um exemplo de código para cadastrar um usuário. Tá? Então a gente precisou aqui de uma linha. Né? Aqui tem duas linhas, né? Vou colocar como duas linhas. Duas linhas, três linhas, quatro linhas, né? É, Mas veja, quando eu for fazer um select para buscar usuários, eu vou ter que repetir, né? Vou ter que, de novo, ter quatro linhas aqui, vou ter que escrever um SQL, tomando cuidado para escrever tudo certinho. Quando for fazer um update, de novo, vou ter que escrever o SQL, tá? Enquanto que aqui a gente fez esse processo uma vez, agora, sempre que a gente quiser buscar alguma informação, a gente vai utilizar esse comando e não vamos precisar nos preocupar com a questão do SQL, tá? É, Outro ponto interessante, tá? Utilizar o Prisma é o seguinte. Vamos supor que eu mudei de banco de dados. Eu estou utilizando o Postgres e de repente eu quero mudar para o MySQL. Se a gente estiver utilizando esse modelo, né, eu vou ter que fazer várias atualizações no meu SQL. Por quê? Porque o SQL utilizado no MySQL e o SQL, né, o código SQL utilizado no Postgres é um pouquinho diferente. Tem algumas coisas que não são compatíveis. Tá? Então eu vou precisar sair atualizando todos os SQLs que eu tiver colocado no meu código. Agora, quando a gente emprega um framework ORM,
a mudança de um banco de dados para outro ela é muito suave, tá? Por quê? Eu preciso simplesmente falar, olha, Prisma, é o seguinte, agora eu não vou mais empregar o Postgres, vou empregar o MySQL, toma aqui o usuário, a senha e a URL para você acessar esse banco, tá? A gente fez isso, executa o migrate novamente e ele vai atualizar, né? Ele já vai saber como lidar com aquele banco de forma instantânea, tá? Então não vou precisar me preocupar, não. O processo de criação aqui no MySQL e no Postgres é diferente, tá? Ele vai sabendo qual banco que é, ele vai por conta gerar o SQL compatível com aquele banco, ok? Então, pessoal, por que que eu fiz essa aula fazendo essa comparação? Porque acontece o seguinte, a nossa disciplina tem uma carga horária que ela é um pouco, ela é limitada, né? A gente não consegue falar assim, vamos primeiro trabalhar essa forma aqui e ter toda a experiência de desenvolver uma aplicação com SQL puro. E aí, posteriormente, a gente vai lá e aprende um framework ORM. Não seria possível, tá, pessoal? A quantidade de carga horária de disciplina acabaria não comportando isso tudo, tá? Então, eu optei por pularmos direto para o framework ORM. Mas aí eu acho que não seria interessante a gente pular para o framework ORM sem vocês entenderem como que as coisas são feitas mais de forma mais manual, né? E qual é a vantagem que o framework ORM acaba provendo, tá? Então a intenção dessa aula foi justamente isso, vocês entenderem que é possível fazer de um jeito mais manual, fazendo com que a nossa aplicação submeta comandos SQL para o banco de dados, tá? De forma mais direta, né? E enquanto isso a gente tem o framework ORM que vai se encarregar de gerar esses comandos SQL tudo por conta de forma que a gente não precise fazer. Tudo bem? Então, na próxima videoaula a gente vai estar entrando em detalhes sobre o Prisma ORM. Se você não entendeu o código por agora, não se preocupe, porque a intenção foi só fazer esse comparativo, tá? Aí na próxima videoaula, aí sim, né, eu vou estar fazendo o passo a passo certinho para configurar o Prisma na nossa aplicação. Então, até a próxima.